Olá, gente. Agora eu irei abordar para vocês o sistema genital masculino. A este momento vocês já passaram pelo sistema urinário, certo? O sistema urinário, então, conduz a urina do rim até a bexiga, e agora da bexiga vocês vão ver a parte final, onde nós vamos envolver os órgãos genitais, os órgãos genitais masculinos, certo? Que promovem então a excreção da urina, e também eles são propensos à realização da relação sexual do coito, certo? Então, como constituição, o sistema genital masculino ele vai ser constituído dos testículos, conjunto de ductos, intra e extratesticulares. Nós vamos ter as glândulas acessórias que vão propiciar um melhor ambiente para o espermatozoide, que é o gameta masculino. Também vamos ter o órgão genital externo masculino e a sua estrutura de sustentação. Mostrando como primeiro órgão aqui, o testículo. O testículo ele está envolvido por várias camadas do escroto, certo? O testículo ele é um órgão envolvido por várias camadas. Essas camadas elas vão ser melhor estudadas na aula de topografia do abdômen, pois o testículo ele é um órgão embriologicamente abdominal e ele desce através de um conduto. Esse conduto ele vai ser o canal inguinal. O testículo, então, descendo pelo canal inguinal, ele vai estar livre da temperatura abdominal, que é uma temperatura que varia de 1 a 2 graus acima da temperatura testicular. Logo, para a gametogênese, é necessário que haja uma temperatura menor do que é a temperatura abdominal. Mas vocês já vão verificar que o testículo, ele se encontra no escroto. O escroto ou bolsa escrotal, ele é uma bolsa que está relacionada com a regulação da temperatura do testículo, juntamente com algumas estruturas externas. Vou mostrar para vocês. Então, ele está nesta região aqui, e o testículo, por si só, ele vai formar alguns acidentezinhos anatômicos, que nós vamos ver nesta imagem aqui. Vamos ver nesta imagem aqui. O testículo ele vai ter polos, superiores e inferiores, margens, anterior, posterior, e faces, lateral e medial, certo? Então, voltando aqui para as outras imagens, nós temos aqui as camadas do testículo. Perdão, as camadas do escroto, certo? Nós vamos ter aqui, o testículo ele vai ser diretamente envolvido por uma túnica chamada vaginal, certo? E acima do testículo nós vamos ter o epidídimo, que é este órgão aqui vermiforme, que está relacionado com a maturação dos espermatozoides. Então, vocês podem observar o testículo aqui nesta região. Aqui vocês vão observar as camadas do testículo e as camadas do escroto e o envoltório testicular. Vocês observam aqui o testículo, certo? O testículo. Aqui vocês vão ter a túnica vaginal. E a túnica vaginal ela vai se dividir em uma lâmina visceral e uma lâmina parietal. E entre essas duas vamos ter a cavidade peritoneal do escroto, onde nós vamos ter líquido que promoverá então a redução do atrito dessas membranas, pois o testículo ele é um órgão móvel e ele se move através da sua suspensão, através do músculo cremaster. Ok? Aqui vocês observam então as camadas do escroto. O escroto ele vai ser dividido na pele. A pele, aqui onde vamos ter aqui a epiderme, a derme, representada pela túnica dartos. Da túnica dartos, em sequência, nós vamos ter a face espermática externa. Da face espermática externa, nós vamos ter a face cremastérica, com o músculo cremaster. E, por sua vez, vamos ter a face espermática interna. Depois dela, nós vamos ter a túnica vaginal, que vai se dividir em lâmina parietal e lâmina visceral. Diretamente no testículo, além da túnica vaginal externa, lâmina visceral da túnica vaginal, nós vamos ter a túnica albugínea. A túnica albugínea
ela forma septos. Esses septos, então, irão dividir o tecido espermatogênico, ok? Vamos ver nas seguintes imagens. Aqui vocês observam melhor, então, a túnica albugínea, que forma, então, estes septos. Os septos irão separar lóbulos, e esses lóbulos conterão os túbulos seminíferos contorcidos, esses túbulos aqui, contorcidos, que irão originar os túbulos contorcidos retos. Eles irão até a rede testicular. Da rede testicular, vamos ter a formação aqui dos ductos, como o ducto eferente, dúctulo eferente, que irá então encontrar a cabeça do epidídimo. Em seguida aqui nós vamos ter também o suprimento vascular do intestino, do testículo, ok? O testículo ele recebe a artéria testicular, que é diretamente da artéria aorta abdominal, e também vai receber uma rede de veias, que é o plexo venoso pampiniforme, ok? Plexo venoso pampiniforme. A artéria testicular, ela acompanhando aqui, a artéria testicular bem aqui nessa região aqui, que vocês observam. Aqui vocês vão observar o ducto deferente e a sua artéria. Agora, eu vou mostrar para vocês as vias condutoras extratesticulares dos gametas. As intratesticulares é a partir dos ductos, dos túbulos seminíferos retos, ok? Até o epidídimo. Então, do epidídimo para adiante, nós vamos ter então as vias extratesticulares. Epidídimo, ducto deferente, ejaculatório, uretra. O epidídimo, como eu já falei para vocês, ele vai ser dividido em cabeça, corpo e cauda, certo? E ele tem esse aspecto vermiforme acima do testículo e se continua, formando o ducto deferente. Aqui nessa imagem nós também podemos aproveitá-la e mostrar a artéria testicular e o plexo pampiniforme com as veias testiculares. Aqui nessa região vocês vão identificar o ducto deferente e o ejaculatório. Aqui o ducto deferente, certo? Ele sai do escroto, encontrando então o canal inguinal. Do canal inguinal ele se continua, ele contorna a bexiga, encontra e vai encontrar o ducto das glândulas seminais, ok? Essas glândulas aqui que vocês vão observar atrás, elas são pares. Vocês estão identificando uma. O ducto da glândula seminal vai se unir com o ducto deferente para formar então o ducto ejaculatório. E o ducto ejaculatório, ele vai, como aqui, ele vai encontrar então ele vai encontrar a próstata, perfurando-a e vai continuar até a uretra. Aqui então vocês vão observar a uretra. A uretra ela vai ter algumas divisões. No homem, ela é uma uretra que ela vai ter o tamanho variável em relação ao tamanho do pênis dos homens, que também tem um tamanho variável, geneticamente determinado. E vocês vão identificar que nós temos mais divisões do que a uretra feminina, certo? Aqui vocês vão identificar a uretra intramural, ou seja, a uretra que está ainda dentro da bexiga. Logo em seguida nós vemos a próstata, então vamos ter a uretra prostática. Após a uretra prostática, nós vamos ter a uretra envolvida pelo músculo esfíncter externo da uretra, que vai ser então a uretra membranácea. A partir disso, nós vamos ter, a partir deste ponto, nós vamos ter a uretra esponjosa. Essa denominação ela é dada no livro Moore, certo? No livro Moore, essa é a definição. Essa imagem que nós estamos observando, ela é do Netter, certo?
no néter, ele ainda diferencia mais uma região aqui. Vocês observam uma região que é coberta por todos os corpos eréteis do pênis e uma região que está mais aqui na região do bulbo. Então, nesta que está na região do bulbo, vamos ter então a uretra bulbar. Não coloquei nesta imagem de propósito, pois vocês vão ver as definições diferentes nos livros e no muro. A bulbar e a esponjosa, elas são a mesma. No néter, a gente vai ter então a bulbar e a esponjosa propriamente dita, onde ela se termina aqui nesta região. Vamos ter aqui essa região mais dilatada, ela vai ser a região da fossa navicular. Fossa navicular. Aqui vai ser então o ósseo interno da uretra e aqui vai ser o ósseo externo da uretra. Aqui mais uma vez para mostrar para vocês, testículo, certo? Testículo envolvido pela túnica albugínea. Não está representado aqui o ducto deferente, nem o epidídimo, mas vocês vão observar aqui a bexiga no homem. Aqui o ligamento, um ligamento umbilical mediano, suspendendo a bexiga aqui. Vocês vão identificar aqui o ósseo interno, certo? Aqui a porção da uretra intramural, uretra prostática, a uretra membranácea, aqui vocês observam o músculo esfíncter externo da uretra, e a glândula bulbo-uretral, que se encontra nesta região. Além disso, vocês vão ter aqui esta região aqui, que é a bulbar. Em seguida, vocês vão ter a esponjosa, aqui a fossa navicular e o ósseo externo da uretra. Agora vou abordar para vocês as glândulas acessórias, onde nós vamos ter as glândulas seminais, ou ditas vesículas seminais. Vamos ter também as glândulas bulbo-uretrais e a próstata. As glândulas seminais, que vocês vão observar aqui, elas estão localizadas na face posterior da bexiga. Então, a bexiga que nós estamos identificando aqui. Então, vocês estão vendo aqui o ureter penetrando na bexiga, certo? E medialmente nós vamos identificar aqui o ducto deferente, certo? O ducto deferente que ele vem aqui por cima. O ducto deferente ele vem aqui por cima, passando pelo canal inguinal, passa pelo anel inguinal interno, canal inguinal, o anel inguinal interno, certo? Do anel inguinal interno, ele acessa a cavidade abdominal, contorna a bexiga, passa medialmente ao ureter e vai se dilatar, formando a ampola do ducto deferente. E aqui vocês vão ter a glândula seminal. A glândula seminal são glândulas pares. Elas estão inferiormente e lateralmente às ampolas dos ductos deferentes. E o ducto deferente, a ampola do ducto deferente vai se somar com o ducto da glândula seminal, vão se unir para formar o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, de cada lado, vai formar um orifício que irá se abrir na uretra. Aqui nós vamos ter as glândulas bulbo-uretrais, certo? Elas estão imersas no músculo, certo? No músculo esfíncter externo da uretra. E aqui eu já vou falar para vocês um pouquinho de próstata, pois aqui nesta região da uretra nós vamos ter a região da úvula vesical. Nós vamos ter a região da úvula vesical bem aqui. Esta expansão que vocês enxergam aqui, esta expansão, ela vai ser dita de colículo seminal, certo? Colículo seminal. Aqui vai ter a abertura dos ductos ejaculatórios, um de cada lado. Vocês vão observar aqui nessa imagem vários pontinhos. Esses pontos são as aberturas dos ductos prostáticos e eles vão cair neste espaço aqui. Este espaço aqui.
Esse espaço se chama seio prostático. Nós temos 2 de cada lado. Então, vocês vão ver aqui o ducto das glândulas bulbo-uretrais caindo aqui, desembocando no bulbo do pênis. E pênis a gente vai abordar a seguir. Próstata. A próstata, ela é um órgão que tem um formato mais ou menos elipsoide, ou também podem dizer um formato cônico, ou de tronco de cone, onde nós vamos observar nessa imagem a presença aqui de novo, bexiga, certo? Ducto deferente, ureter. Ducto deferente, ampola, ducto deferente, e vai penetrar aqui a base da próstata, certo? A base da próstata, e a próstata também vai ter um ápice. Então, vocês vão observar nas próximas imagens aqui. Nesta imagem, nós podemos visualizar melhor que a próstata ela vai ter uma base e um ápice, certo? Uma base e um ápice. Desta forma aqui. Ainda, a uretra irá dividir a próstata em anterior e posterior. Nela, ainda podemos observar aqui que ela contorna o colo vesical, ou seja, a região terminal da vesícula, da bexiga. E aqui vocês vão observar a glândula seminal, certo? Ela já se uniu com a ampola do ducto deferente. Vão se unir aqui, vão formar o ducto ejaculatório, que irá desembocar aqui na uretra. Então, a próstata, se nós colocarmos ela em um formato semelhante a uma maçã invertida, vamos supor que o meu desenho é uma maçã invertida aqui, ela é oca por dentro, assim. Ela é uma maçã mordida invertida, pois isto aqui é próstata, isto aqui é uretra. Isso porque ela ainda é perfurada por outras estruturas. Vocês observam aqui, certo? Agora vocês vão observar como é feita a divisão da próstata. Essa divisão ela tem um teor histológico, só que ela é bastante importante para a clínica. E essa imagem ela reconstrói a próstata. Então nós vamos da porção mais central para a porção mais periférica. Então a gente vai começar aqui com a zona de transição. A zona de transição ela então é essa amêndoa, tá? Essa pequena ervilha que fica em volta da uretra prostática, certo? Então nós vamos ter aqui a zona de transição. Essa zona de transição ela não engloba esta anastomose aqui. O que nós estamos enxergando nessa imagem são as glândulas seminais. Nós temos aqui o duto deferente, que ambos então aqui, o duto da glândula seminal com o deferente, vão se unir para formar então um duto ejaculatório, que são esses dutos que nós estamos observando aqui. E eles vão se anastomosar com a uretra prostática. Então, esta fusão, essa anastomose, ela não é englobada pela zona de transição. Só que ela já recebe uma parte desse envoltório pela zona central. Então é uma zona maior e ela se encontra posterior, ok? Aqui é anterior e aqui é posterior. Então, para vocês terem uma ideia, aqui então a zona central ela vai englobar o duto ejaculatório, cada um dos dutos, ok? E vai formar uma espécie de base, na verdade, parede posterior da zona de transição.
E agora vocês vão ver a zona periférica. A zona periférica, ela engloba então a maior parte da próstata, ok? Ela forma a maior parte da próstata e vai englobar a uretra prostática pós-zona de transição e pré-zona de transição, ok? Então a uretra prostática ela está em volta da zona de transição e da zona periférica. E a zona central, ela já engloba os dutos ejaculatórios e uma pequena porção vai ser então vai englobar a uretra prostática, ok? Por fim, nós temos uma tampa que falta ser formada aqui em cima. Na verdade, isso aqui é mais anterior, né? Que então vai ser a zona anterior fibromuscular. Então, fechando a próstata aqui como se fosse uma tampa, onde ela vai revestir aqui a região anterior da zona de transição, ok? Então, são essas 4 zonas que nós observamos aqui: a transição, a central, a periférica e a zona anterior fibromuscular, que forma um estroma de sustentação da próstata. Aqui nessa imagem vocês observam então com mais detalhes. O que nós temos aqui é o seguinte: nós temos acima a bexiga, atrás o reto, ok? Aqui é posterior, então aqui é anterior, aqui é inferior e aqui é superior, certo? Então nós temos aqui nós não temos a divisão fidedigna da uretra masculina, só que aqui nós vamos ter então a uretra prostática, certo? Sendo formada. Então ela é englobada pela zona de transição e ela está então repousando na região, na zona central. Então aqui nessa imagem vocês observam a zona central englobando essa região aqui da, da uretra prostática. Essa imagem então ela vai ser um pouco mais fidedigna com a realidade. Então a uretra prostática ela recebe o envolto das 3 porções, das 3 zonas prostáticas. Então aqui a gente vai ter a zona central, toda essa região aqui, mais em alaranjado. E nós vamos ter aqui então dentro dela a zona de transição. E mais perifericamente, englobando a zona central, nós vamos ter a zona periférica, que vai ser toda esta região aqui em amarelo. Aqui, então, para vocês não esquecerem nessa imagem, o duto ejaculatório, certo? Perfurando tanto a uretra na sua zona periférica quanto na zona central. Aqui a glândula seminal, ok? E o duto ejaculatório desembocando aqui na uretra prostática e se continua aqui para a região da zona periférica, ok? Então essa aqui é a divisão que a gente vai ter da próstata. Zona de transição, englobando uma região mais central. A zona central englobando tanto na parte proximal quanto na parte distal da uretra, sendo envolvida pela zona de transição, certo? Então a zona de transição sendo uma verdadeira transição entre a uretra pré-zona de transição e pós-zona de transição dentro da zona central. E por fim, a uretra que percorre o caminho da porção da zona periférica. Aqui essa imagem para mostrar cada uma das regiões em um corte sagital, certo? Então nesse corte sagital a gente está observando aqui a zona de transição sendo totalmente envolvida pela zona central, mas a gente vai usar como referência a imagem anterior, certo? A bexiga em cima e por fim a zona periférica englobando todas as regiões. E nessa imagem aqui, como essa região aqui é mais anterior, nós temos aqui então
é a zona anterior, aqui. Toda essa região que sobra em amarelo. Aqui para mostrar para vocês mais uma vez. Nós vamos ter aqui os ductos prostáticos, que são esses pontinhos. Vamos ter os seios prostáticos, que são esses espaços entre o colículo seminal, certo? No meio do utrículo prostático, do colículo seminal, nós vamos ter o utrículo prostático, que é este orifício aqui. É um remanescente embrionário. Aqui nós vamos ter a abertura dos ductos ejaculatórios, a uretra prostática, certo? E aqui vocês observam que a próstata tem esse formato de maçã, aqui, ok? Onde ela tem uma base alargada e um ápice, voltada nesta região. A vascularização da próstata, ela é feita a partir da artéria prostática, certo? A artéria prostática, ela é ramo da artéria ilíaca interna. E aqui vocês estão vendo o plexo venoso prostático, que drena para a via ilíaca interna. A próstata, ela pode drenar tanto para o sistema ilíaco interno, certo? Tanto para a veia cava, nesse sentido, como pode também drenar para a região dos plexos vertebrais anteriores. Então, eu já ressalto para vocês que existem doenças como, por exemplo, o câncer de próstata, ele pode metastatizar tanto para a via que vai drenar a próstata pelas veias ilíacas internas, tanto quanto pode metastatizar para a coluna vertebral através da drenagem pelos plexos vertebrais, que também recebem parte do plexo venoso. Aqui para mostrar para vocês a artéria vesical inferior, que é um ramo da artéria ilíaca interna, recebendo então, promovendo então a produção dessa vascularização prostática, onde nós vamos ter aqui as artérias prostáticas. Tá. A inervação dos órgãos internos da pelve masculina são todos inervados pelos segmentos de T10 a L2, ou seja, nervos esplâncnicos abdominopélvicos menores, ímos e os lombares. Isso simpaticamente, certo? Simpaticamente. E parasimpaticamente nós vamos ter os segmentos de S2 e S4, onde vocês vão ver toda essa inervação aqui. S2 e S4 inervando todas as glândulas, até mesmo a bexiga, inervando também o pênis e aqui a região do testículo. Podemos ressaltar também que nós temos plexos vesicais e plexo prostático, certo? Plexo vesical, plexo prostático. Esses plexos também vão receber, eles vão receber essas fibras aqui através dos plexos hipogástricos inferiores, simpaticamente. Órgãos genitais externos. Agora eu vou falar para vocês do pênis e do escroto. O pênis, ele é um órgão externo, ele é um órgão masculino externo, certo? Ele é o propiciador da cópula. E aqui vocês vão identificar já a morfologia externa dele, onde o pênis ele vai ter uma raiz. A sua raiz ela é interna, ok? Ela se dá na sínfise púbica, mas aqui nesta região a gente aponta a raiz do pênis externamente. Então o pênis ele vai ter uma raiz, uma região da raiz, região do corpo e a região da glande. A glande vai apresentar uma coroa, certo? O ósseo externo da uretra e por baixo da coroa nós vamos ter o colo da glande.
Esta região de implantação de pelos, ela é típica masculina, ok? Onde os pelos no homem, eles possuem formato losangular. E na mulher, vai ter um formato triangular. Aqui nesta imagem, nós vamos identificar outras estruturas aqui da glande. Vocês observaram o ósseo externo da uretra, a glande, certo? O colo da glande, aqui a coroa da glande, aqui o colo da glande, esse espaço. E essa pele que está sendo puxada se chama de prepúcio. O prepúcio, ele é então um excesso de pele que os homens eles apresentam e pode ser removido cirurgicamente em qualquer fase da vida do homem, sendo que ela é majoritariamente realizada em judeus pela sua cultura. E aqui vocês vão observar também o frênulo da glande do pênis, que conecta então ele mantém fixo, mantém uma elasticidade do prepúcio com a glande. E aqui vocês vão ver de novo aqui a raiz do pênis, onde o pênis ele vai ter a região do bulbo, ok? Ou raiz do pênis, corpo. E aqui outras raízes que nós vamos ter aqui, a raiz do pênis aqui. Aqui para mostrar para vocês, esta linha que nós observamos aqui é a ráfide do pênis. Passando pelo escroto se chama de ráfide do escroto. E na região do períneo nós vamos ter a ráfide, certo? Ráfide do períneo. Vocês vão ter isso melhor na aula de topografia de pelve e períneo. Aqui vocês vão observar também a presença de corpos eréteis. Esses corpos eréteis, eles estão relacionados com a cópula, com a estimulação sexual. Os corpos eréteis, eles estão dispostos na seguinte forma. Nós vamos ter, então, os homens vão ter 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. E no corpo esponjoso nós vamos observar o ósseo da uretra. A uretra, ela então está ela está, vamos dizer assim, envolvida por um arcabouço erétil chamado corpo esponjoso, certo? Aqui nós vamos ter, então, corpo esponjoso, certo? Separado, então, dos corpos cavernosos, que são 2, um de cada lado. O corpo esponjoso, ele vai até a região da raiz do pênis, formar o bulbo do pênis, e os corpos cavernosos vão formar ramos, o ramo do pênis, que se insere então aqui na região do osso pubis. Na divisão interna do pênis, nós vamos identificar então os corpos cavernosos, certo? O corpo esponjoso e a uretra em seu interior. Além disso, nós vamos ter as veias mais proeminentes no pênis. Nós temos a veia dorsal do pênis, nós temos a veia dorsal superficial, nós vamos ter aqui a dorsal profunda do pênis, as artérias e nervos dorsais do pênis. Além disso, nós vamos ter a artéria profunda do pênis, que irá então engurgitar, irá preencher de sangue esses corpos eréteis. E vocês observam que nós vamos ter dois compartimentos, o compartimento cavernoso e o compartimento esponjoso, que são separados pela fáscia profunda do pênis. Esta fáscia branca que vocês observam aqui. Essa fáscia branca se chama também fáscia de Buck, onde nós vamos dividir, então, através de um septo, a região cavernosa e a região esponjosa. Além disso, vocês vão ter também as outras camadas do pênis, como a pele, o tecido celular subcutâneo adjacente. E assim por diante.
Aqui então, vocês observarem a divisão interna aqui na região de origem do pênis aqui, certo? Onde nós vamos ter então, já falamos de uretra, de próstata, de glândula seminal. Agora de pênis aqui a gente tem a região do bulbo do pênis, certo? O bulbo do pênis ele é envolvido por um músculo chamado músculo bulbo cavernoso, mantém uma certa contração. E aqui nós vamos ter o corpo esponjoso. O corpo esponjoso ele é superior ao, o corpo cavernoso. Ele é superior ao corpo esponjoso que se encontra aqui, armazenando então a uretra. Aqui para mostrar para vocês que o pênis ele possui a sua túnica albugínea, que vai ser a superfície externa do corpo cavernoso. Além disso, a gente vai observar aqui a veia nervo e artérias dorsais, a veia dorsal superficial aqui na região da pele, que vocês observam aqui. Aqui é um corpo cavernoso, certo? E um corpo esponjoso. Vocês vão observar aqui nessa imagem, então, além das estruturas que eu já acabei de citar para vocês, as camadas do pênis. O pênis, então, ele vai ter a pele, o tecido conjuntivo subcutâneo e vai ter a sua fáscia, a fáscia do pênis. E após a fáscia, nós vamos ter, então, a túnica albugínea. E da túnica albugínea, os corpos eréteis, ok? Além disso, vocês observam aqui também, vamos ter a presença do frênulo do prepúcio, aqui nesta região, o prepúcio que foi cortado, estirado aqui, a coroa da glande, o colo da glande, que é este espaço inferior, uma região mais interna, posso dizer assim, porque a posição anatômica do pênis é ereto, certo? E aqui o suprimento sanguíneo do pênis. No suprimento sanguíneo do pênis nós vamos ter então a artéria dorsal do pênis, a artéria profunda do pênis, certo? Essas são as principais artérias. Elas são ramos da artéria pudenda interna, que é ramo da ilíaca interna. Aqui, mostrar um pouquinho da drenagem venosa. Nós vamos ter a veia dorsal profunda do pênis e a veia dorsal superficial do pênis. Além disso, nós observamos aqui que o pênis ele apresenta o ligamento suspensor, ok? Esse ligamento suspensor permite então a fixação do pênis aqui também. Além disso, nós vamos ter aqui as artérias que nós apontamos para vocês anteriormente, as artérias dorsais do pênis com o nervo dorsal do pênis, a veia dorsal profunda, a veia dorsal superficial. Aqui nós vamos ter também veias superficiais laterais. E nós vamos ter também a artéria profunda do pênis, que irá então ingurgitar o corpo cavernoso. A inervação do pênis ela é um tanto quanto simples. Porém, é importante o entendimento da fisiologia para vocês entenderem. O pênis ele é estimulado pode ser antes ou durante o ato sexual. Ele é estimulado a partir de suas vias somáticas, que irão então propiciar o estímulo parasimpático, ok? A partir do estímulo somático ou do estímulo parasimpático de imediato, como por exemplo na estimulação visual, auditiva, a estimulação somática ela segue então vias aferentes através do nervo dorsal do pênis, que é formado pelos segmentos S2 e S4. Nervo dorsal do pênis, esse que vocês observam aqui. Aqui ele vai, continua e vem aqui para o plexo sacral, região do plexo sacral. Em seguida, nós vamos ter aqui o nervo cavernoso, que é um nervo formado de S2 e S4, nervo cavernoso. Este nervo, então, que vocês observam, ele promove a ereção. Através do estímulo sexual, o pênis ele é estimulado através da via parasimpática, através do nervo cavernoso, até S2 e S4. Simpaticamente,
Parasimpaticamente, nós temos a vasodilatação desses vasos do pênis, onde nós vamos ter o corpo erétil engurgitando e permitindo a retenção de sangue pela má drenagem das veias. Já no estímulo simpático, nós vamos ter a vasoconstrição, onde essas vasos eles irão contrair, contraindo, eles seguem então de volta ao fluxo sanguíneo. Nós podemos ter o estímulo simpático para a ejaculação, mas também podemos ter o estímulo simpático para o relaxamento, certo? Nós vamos ter os nervos de T11 a L2, onde vocês estão observando aqui os nervos hipogástricos, certo? Que irão formar então esses plexos, com o plexo hipogástrico inferior, que irá então originar essas fibras que vão também para o pênis. E aqui vocês observam também os nervos escrotais, como os nervos escrotais posteriores. O escroto ele já vai ser dividido através da sua RAF. Na região da RAF nós vamos ter a região do septo do escroto, que vai dividir então um testículo direito e um testículo esquerdo. Ok? Aqui vocês enxergam em fora então o escroto. Aqui a região do septo, este septo que vocês observam aqui. Ok? Vai dividir um testículo para cada lado, compartimentalmente. Aqui vocês observam o plexo pampiniforme e artéria testicular. E aqui também, de um lado, vocês observam o funículo espermático. O funículo espermático é o funículo, na verdade é um conjunto de estruturas que elas adentram ao escroto, mas são estruturas que podem entrar e sair da região escrotal e voltar para a região abdominal. Como, por exemplo, o ramo genital do nervo gênito-femoral, o ducto deferente, o plexo pampiniforme e a artéria testicular. Aqui vocês observam, nesta cor, vocês estão observando o músculo cremaster. O músculo cremaster, então, ele é estimulado para promover sua contração e melhorar, então, o aquecimento do pênis. Se o músculo cremaster for relaxado, ele distancia o testículo da cavidade abdominal, promovendo, então, resfriamento. Aqui vocês observam as camadas do escroto, onde nós vamos ter aqui pele, a tecido celular subcutâneo, seguida. Depois vem a fáscia espermática externa, a fáscia cremaster e músculo cremaster, a fáscia espermática interna. Antes da fáscia espermática externa, nós vamos ter a túnica dartos ou músculo dartos. E por fim, após a fáscia espermática interna, nós vamos ter a túnica vaginal, que irá então cobrir o testículo junto com o epidídimo. E aqui a túnica albugínea do testículo. Aqui vocês observam também nessa imagem o ducto deferente. Aqui. O suprimento sanguíneo é feito pelas artérias escrotais anterior e posterior. Vocês observam aqui nessas imagens. A artéria escrotal anterior, ela vem da artéria femoral, e a escrotal posterior, ela vem da pudenda interna.